Seja bem-vindo a mais um Juridicamente Falando. Todas as terças-feiras juntamo-nos com o advogado José Bento Rodrigues e falamos sobre questões legais que nos complicam às vezes a vida e nós vamos tentar aqui ao máximo simplificar e mostrar-lhe uma visão assim geral sobre como resolvê-las. Então, muito boa noite, José. Seja bem-vindo a mais um Juridicamente Falando. Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui na sua companhia para mais um programa, não é? E hoje trazemos uma questão bastante sensível, a meu ver, que é quando há divórcios, como é que se decide para onde é que vão as crianças? Quando há crianças envolvidas, como é que se decide se vão para a mãe, para o pai, se há uma custódia partilhada, não é assim, José? É verdade. Portanto, o divórcio é sempre uma tragédia na vida de qualquer pessoa, ainda é maior quando há crianças envolvidas, porque as pessoas geralmente têm preocupações financeiras, mas os filhos ultrapassam isso tudo. Os filhos são muitas vezes a razão da vida das pessoas e as pessoas querem estar com as crianças e acabam por ficar às avessas porque têm opiniões diferentes sobre o que é melhor para a criança. E muitas vezes ouvimos falar de casos onde as pessoas usam os filhos como armas de arremesso de um lado e para o outro, mas é importante também dizer que muitas vezes não é isso. Muitas vezes as pessoas genuinamente têm opiniões completamente distintas sobre o que é melhor para a criança. As pessoas não é por mal, as pessoas pensam que a criança mudar-se de Toronto para Brampton é uma tragédia terrível na vida da criança. E acreditam mesmo nisso e por isso opõem-se veementemente a qualquer proposta para uma mudança dessas. Portanto, estou a dar um exemplo de uma circunstância onde a pessoa entra em conflito com o ex-marido ou ex-mulher, a criança acaba por ser apanhada no meio, porque é ela o foco desse conflito, mas a pessoa não está nesse conflito por maldade, mas sim porque genuinamente acha que aquilo tem um impacto negativo para a criança e por isso quer proteger, sente-se na obrigação de proteger a criança disso. José, muitas vezes também a pessoa foca-se nestes problemas, como estamos com os nervos à flor da pele, como é o caso de um divórcio, quando temos crianças envolvidas, às vezes a pessoa pode se focar e fechar um bocadinho os horizontes nesse aspecto que falou, por exemplo, mudar de cidade e muitos outros que devem existir quando quando tentamos separar e a criança está no meio. Há muitos fatores que influenciam esta separação e realmente a pessoa em si já está nervosa, é uma situação de stress e muitos fatores envoltos nesta discussão entre os pais. Isso é verdade, isso é um ponto, e é um ponto válido, muito válido, que é que as pessoas perdem muitas vezes a objetividade. E perdem essa objetividade porque estão numa tempestade de emoções, numa tempestade de sentimentos, numa tempestade de... Estão tristes, estão um pouco sem norte. E isso muitas vezes leva que a razão e que a frieza seja relegada para um segundo plano e o instinto e aquele mecanismo de proteção venha ao de cima e que a pessoa acaba por... Não, muitas vezes as duas pessoas acabam por ter posições diferentes, mas mesmo assim com o mesmo objetivo. Portanto, o mesmo objetivo é o mesmo, a proteção da criança, mas a perspectiva de como atingir esse objetivo é diferente. E isso vê-se, por exemplo, quando as pessoas querem viajar com os filhos, querem levar o miúdo para Portugal um mês. E a outra parte diz, isso é uma loucura, vai agora levar o filho para Portugal e tudo. E não confiam que o pai tem a habilidade de tomar conta do filho durante um mês em Portugal. O que as pessoas têm que se lembrar é que aquela criança também é filha daquele pai e o pai também pode estar de candeias às avessas com a mãe, mas no fundo o pai também gosta da criança e também é um bom pai e até agora, muitas vezes as crianças com 10 anos, 12 anos, ele foi bom pai até agora, nunca aconteceu nada, porque é que agora é que há de começar a acontecer? Portanto, é muito importante que as pessoas, e claro que mais uma vez sublinho o facto de cada caso ser um caso, de haver casos onde de facto põe as crianças em risco sair do país ou sair da província tanto com o pai ou com a mãe,
isso acontece, isso é uma realidade e muitos dos nossos ouvintes devem saber histórias onde infelizmente as pessoas saíram e não voltaram, mas ainda bem que na nossa comunidade pelo menos isso não é um problema que se veja, não é um problema comum, não é uma coisa que se veja diariamente ou mensalmente mesmo, são coisas raras que acontecem. Na maior parte das vezes é com um pouco orgulho que digo que os pais e mães da nossa comunidade não têm esse tipo de situações onde um desaparece com os filhos e pronto. Aí pelo menos que geralmente há comunicação, mas o importante é que as pessoas analisem o cuidado que o pai, que aquela mãe, embora estejam agora a lutar um com o outro, mas o cuidado que eles têm com o filho e o bom que é para o filho manter e para a filha manter uma relação tanto com o pai, tanto com a mãe. Na nossa lei aqui no Canadá há um princípio legal, há um padrão legal que é o princípio de máximo contacto, que diz que tanto o pai como a mãe, diz que qualquer processo de divórcio e de separação deve promover o máximo contacto entre pais, mães e filhos, a menos que haja circunstâncias onde esse máximo contacto, esse princípio de máximo contacto, não é nos melhores interesses da criança. Exemplos disso são casos, Mariana, onde há violência doméstica, uma situação onde um filho, enquanto tem contacto com o pai ou com a mãe, está a ser exposto a violência doméstica, é óbvio que isso não é nos melhores interesses da criança e isso tem um valor superior ao máximo contacto. Isso é um exemplo de onde esse padrão não existe, mas na maior parte das vezes promove-se esse máximo contacto, até por vezes as pessoas chegam a acordos onde a criança passa tempo com o pai, mas supervisionado, se há problemas de drogas, de abusos de álcool, coisas, violência mesmo de vez em quando, mesmo assim não se corta completamente o acesso pela raiz, são raros os casos onde não há qualquer tipo de acesso de pais a filhos e de mães a filhos, tenta-se sempre caminhar para mais acesso, mesmo que comece supervisionado, depois passa umas horas sem supervisão e depois acaba por passar noites e acaba por passar fim de semana. Portanto, o objetivo é sempre maximizar o acesso que pais e mães têm a filhos. Muito bem, José, nós já voltamos com mais questões sobre este tema que é nas separações de casais, quando há filhos no meio, como é que resolvemos esta questão? Até já. Estamos de regresso com o Juridicamente Falando. Hoje estamos à conversa com o advogado José Bento Rodrigues, como já é de costume, e falamos sobre separações de casais, o que fazemos com as crianças e o que é tido em conta quando temos que decidir a custódia então das crianças quando há casos de divórcio. José, eu se calhar ia agora perguntar, nós já falámos que o interesse da criança está sempre em primeiro lugar, então mas na prática como é que isto funciona? Portanto, na prática quando a pessoa está a decorrer um processo de separação, o tribunal prefere sempre que o casal faça a decisão sobre com quem é que a criança vai ficar e qual é o acesso que há de ser feito à criança por acordo. Isto é, o tribunal prefere que as pessoas não forcem o juiz a fazer uma decisão sobre esse acesso e sobre essa custódia por uma razão simples. E essa razão é que o juiz conhece menos sobre essa família, conhece menos essa criança do que os pais. E os pais, conhecendo melhor a criança e conhecendo melhor a família, teoricamente, estão numa melhor posição para fazer uma decisão que seja nos melhores interesses da criança do que um estranho, neste caso o juiz, que não conhece as nuances daquela família, não conhece bem as relações e os laços que existem entre pais, mães e filhos. E é comum os pais chegarem a esse acordo? Muito comum. A maior parte das vezes é comum porque também ninguém quer estranhos a fazerem decisões que vão afetar a vida das pessoas, não é? As pessoas preferem que a decisão seja feita um pouco à sua medida e têm a oportunidade de conseguir isso se a decisão for feita de acordo, porque se for obrigar um juiz a fazer a decisão, a pessoa não tem palavra. O juiz é que vai decidir e o que o juiz decidiu está decidido. Um ponto importante
na questão da custódia e na questão do acesso é o status quo. Portanto, o que é que isso significa? Quando se está a determinar em julgamento ou em tribunal qual é o melhor interesse das crianças, um ponto que é fundamental é a rotina da criança que existe hoje em dia. Isto é, uma criança que está a atravessar um processo de divórcio dos pais e que há 2 anos que vai ver o pai de 2 em 2 semanas ao fim de semana, é pouco provável que o juiz em julgamento vai, de repente, forçar essa criança a que passe a viver semana sim, semana não com o pai. Porquê? Porque isso é diferente daquilo que a criança já está habituada, vai mudar a rotina da criança e isso é um dos fatores importantes para a determinação daquilo que é o melhor interesse da criança. E porquê é que eu estou a dizer isto, Mariana? Estou a dizer isto porque eu não quero que as pessoas fiquem com a ideia que podem sair de casa, que podem deixar os filhos atrás e que, quando forem atravessar o processo de separação e divórcio, que estão a começar do zero, que está 50-50 para cada um, ou 50-50. Não é assim. A pessoa, quando se separa, deve tentar ao máximo estabelecer um padrão de rotina que equivale àquilo que a pessoa quer atingir no final. Por isso é que se aconselha a muita gente que se está a separar para não sair de casa, que é para manter a rotina e esse acesso à criança o máximo possível para a parte contrária, não poder depois vir dizer mas a criança já está habituada a estar a maior parte do tempo comigo e isto vai destabilizar a rotina da criança, vai ser mau para a criança. E a pessoa depois aí, de facto, é verdade que o status quo foi alterado. Por isso, é muito importante aos nossos telespectadores manterem em mente que, à exceção de casos onde há violência doméstica, problemas de drogas, coisas maiores, portanto, estou a falar em casos onde não há esse tipo de problemas, não se aconselha que as pessoas abandonem o lar, abandonem as crianças, porque depois é com dificuldade que irão argumentar que devem ter o contacto máximo com as crianças quando a criança já se habituou a não ter esse contacto. E se tiverem que sair de casa, tentem ao máximo ter o acesso que pretendem no final desde o início. Isto é, se querem passar semana sim, semana não com a criança, é logo desde o primeiro dia a dizer, minha amiga, o miúdo vem passar uma semana comigo, passo uma semana contigo. E lutar aí ao máximo desde o início para obter isso, do que depois ficar a correr atrás do prejuízo, como muitas vezes dizemos, não é? Mas, José, tendo dito isto, há casos em que a custódia é aumentada gradualmente. Quais é que são esses casos? São os tais específicos de violência doméstica, que, por exemplo, o pai tem acesso uma tarde, depois passa uma semana, depois passa um... É casos específicos. Sim, ou em todos? A custódia pode ser aumentada na maior parte dos casos. Mas a questão é, quem começa a ver um filho uma vez por mês supervisionado, é com muita dificuldade que vai passar semanas inteiras com o filho ou com a filha, não é? Portanto, é tudo relativo em proporção ao tempo que é adquirido. Quando os pais, a mensagem que eu estou a enviar é que quando os pais estão a querer divisão 50-50 com as crianças e com as mães... Às vezes não é bom dar aquele espaço inicial. Primeiro parte-se do princípio que não há problemas domésticos, porque querem a divisão de 50%, portanto não se vê qualquer tipo de problemas que proíbam isso. Por isso a questão importante que vai aqui ter que ser debatida é a questão da rotina da criança e do bem-estar da criança. Portanto, ter a certeza que tenha boas condições para ter com a criança, que tenha condições de apoio, que tenha toda uma comunidade ou todo um conjunto de fatores que militem a favor da criança passar metade do tempo com o pai e metade do tempo com a mãe. E um desses fatores que é fundamental é a rotina da criança. Não podemos esperar que o processo de divórcio decorra todo para depois no fim nos irmos lembrar que queremos ter a criança a 50% do tempo. Há que desde o início estabelecer essa rotina para depois a bola estar do parte contrária para dizer mas eu não quero que esteja a 50%. Mas por que não? Se eu já tenho estado a estar a 50% até agora, porque é que não é estar? Vais destabilizar a criança, deixar de ver a criança. Portanto, virar a mesa ao contrário e pôr a bola do outro lado para a pessoa estar protegida.
Mas, no fundo, independentemente desse status quo, o juiz, se o juiz for forçado a fazer uma decisão, o juiz vai ter que determinar o que é o melhor interesse da criança. Portanto, um ponto fundamental para esse também melhor interesse da criança é quem é que foi a figura principal no crescimento da criança. Portanto, um pai que tenha sido sempre ausente durante a juventude da criança, vai ser com dificuldade que esse pai vai ter tanto acesso à criança como uma mãe, por exemplo, que teve sempre presente com a criança, não é? E infelizmente ainda se nota um pouco de bias, não é? A favor da mãe nessas decisões. Portanto, muito imparcial, não é? É um pouco ainda parcial. Gostava que fosse um pouco mais imparcial, mas ainda se parte do princípio que a mãe é que tem um papel fundamental no crescimento da criança, quando tudo o resto é igual. Mas cada vez mais vemos, se calhar ainda não tanto como gostávamos na comunidade portuguesa, mas de certo noutras comunidades, e também se calhar na portuguesa, mas cada vez mais vemos pais a estarem mais envolvidos no crescimento da criança, e também as leis ou essa perspectiva, essa parcialidade vai ter que começar a mudar um pouco, porque vemos cada vez mais pais envolvidos. Mas esse é um ponto importante, é quem é que participou mais ativamente na criação da criança, quem é que deu banhos à criança, quem é que pôs a criança a dormir, quem é que preparou almoços, quem é que preparou pequenos almoços, quem é que vestia a criança de manhã. Tudo isso dá trabalho, e tudo isso cria laços e fortifica o laço entre o pai, o filho, ou a mãe e o filho. Portanto, isto é uma das coisas, e o tribunal vai querer preservar esses laços. Portanto, é um dos fatores também fundamentais na determinação de quem vai ter mais acesso à criança. E leva-me aqui a um último ponto que eu gostava de clarificar lá para casa, que é um pouco um mito, que é a questão do que é custódia e do que é o acesso. Portanto, as pessoas pensam que fica com a guarda e quem é que não fica com a guarda, o que é que isso significa? A custódia é o poder de fazer decisões sobre a vida da criança. Isto é, que cidade é que vive, que médico é que tem, que escola é que vai. E o acesso é o tempo físico que se passa com a criança. Não é, a mãe pode ter custódia e o pai pode ter metade do acesso. Portanto, uma coisa não impede a outra. Muitas vezes pensa-se que quem tem a guarda, quem não tem a guarda não tem acesso, mas isso não é verdade. O acesso é o tempo que se passa com a criança, a custódia é quem é que tem o poder de fazer decisão. E tudo isso é muito maleável e flexível. Pode-se fazer acordos em que o pai faz um certo tipo de decisões, em que cidade, em que escola é que a criança vive, e a mãe faz outro tipo de decisões, quais são os médicos que a criança vai ver. Portanto, tudo isso está aberto para acordo, e não há fórmulas rígidas sobre o que é que vai ser imposto sobre as famílias. Portanto, toda a gente tem a possibilidade de negociar, e de princípio, parte-se do princípio que a custódia é dividida, mas muitas vezes não dá para fazer, mas mesmo que a custódia não seja dividida, não quer dizer que a pessoa não venha a ter e não tenha direito a ter acesso à criança. Muito bem, José. Vamos só relembrar lá em casa que cada caso é um caso, e nós deixamos em rodapé, como sempre, os contactos para falar com o advogado José Bento Rodrigues. É sempre mais fácil ligar e tentar resolver a sua questão diretamente com o seu advogado. Não é assim, José? É verdade. Obrigado e boa noite. Obrigada a todos. Nós vemos na próxima terça-feira com mais questões legais aqui a discutir na mesa na CMC TV. Boa noite.